Olha, o presidente eleito Jair Bolsonaro deverá participar hoje de encontro com governadores eleitos de todo o país. Esse encontro ele foi anunciado na semana passada pelo governador eleito de São Paulo, João Dória. E essa é uma iniciativa dos próprios governadores que vêm aqui a Brasília conversar com a equipe de transição sobre a proposta do novo governo de descentralização de recursos. O presidente eleito confirma que já sabe exatamente o que os governadores vão pedir. Mas nós não vamos decepcionar os governadores, estarem presentes sim. Agora o que eles querem, eu também quero. Dinheiro. O orçamento da União está complicado, de muitos estados também está. Agora o que for possível fazer, renegociação de dívida, isso aí está a cargo da equipe econômica do Paulo Guedes. Olha, ontem o novo presidente anunciou o nome do novo ministro da Defesa, o general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, que hoje é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele será o mais antigo dos demais comandantes de força e tem uma vida pregressa de serviços excepcionais. Esteve no Haiti, a Operação Engenharia, esteve no chefe de Estado-Maior do Exército, E fiz até a brincadeira, que hoje me permite, Quando fez estágio com o Toffoli, daí ele voltou para nada. Durante encontro com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, o presidente eleito voltou a defender a necessidade de se rever alguns pontos da legislação trabalhista, até como forma de aumentar a geração de empregos no país. E para minimizar um pouco as críticas ao fim do Ministério do Trabalho, ele recuou e diz que, na verdade, a pasta não vai acabar, mas sim será integrada a uma outra, o que, segundo o novo presidente, é necessário diante da meta da redução do número de ministérios. Inicialmente, a ideia era ter 15. Hoje, a estrutura prevê 18 pastas e o próprio Bolsonaro já avisou que o número pode subir para 19 ou 20. Em meio à discussão de economia de recursos, a nova equipe de governo gostaria e muito que o presidente Michel Temer vetasse a proposta aprovada pelo Congresso Nacional de reajuste nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro já avisou que não vai fazer esse pedido a Temer, mas que o presidente da República sabe que, no entendimento dele, não é hora desse tipo de bondade. Aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele se reuniu ontem com o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também o senador eleito Major Olímpio, exatamente para avaliar como evitar a aprovação de novas pautas-bombas, projetos que estão no Congresso Nacional e que podem complicar a vida da equipe econômica no futuro. Até por conta disso, o próprio Bolsonaro, depois das críticas de que o novo governo não estava conversando com o Congresso Nacional, pretende andar pelos corredores da Câmara e disse que vai tomar um café, tanto com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, quanto com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Mas nada de encontro formal como estava agendado e acabou cancelado essa semana. Apenas uma conversa entre colegas parlamentares. No Tribunal Superior Eleitoral, no dia em que Bolsonaro visitou a casa, o ministro Roberto Barroso aceitou o pedido da área técnica e determinou que a campanha do presidente eleito apresente documentação para esclarecer inconsistências encontradas na prestação de contas que foi apresentada ao TSE. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vilém, ainda falando sobre os estados, o apoio dos estados é importante para aprovar, por exemplo, a reforma tributária, né? Porque tem que acabar com a guerra fiscal. Difícil. Isso está desde o Pedro Alves Cabral, né? É porque capitanias hereditárias, das capitanias já estamos nos anos 30 do século XIX, chegando ali a Martim Afonso, 1532, depois as divisões, etc, etc. Bem, mas o que interessa é que a reforma tributária nunca chega a porque alguém vai perder. Então precisa ter mecanismos de compensação. Estou falando dos estados, que seriam feitos mecanismos de compensação por parte do governo da União, porque alguns estados vão perder. Então essa discussão ela é muito antiga. É necessário, é evidente, se chegar a um modus vivendi entre os governadores eleitos e o presidente eleito tal.
o novo Congresso toma posse no início de fevereiro do ano que vem. E a questão que se coloca é a questão das diversas reformas, tendo em vista que a situação, as finanças públicas dos estados e da União estão em situação calamitosa. Tem estado que está um pouquinho melhor que o outro, mas no conjunto a situação é muito grave. Então é necessário ter responsabilidade. A negociação com o Congresso tem de ser feita por parlamentares que tenham experiência em negociar com o Congresso. O Major Olímpio não tem essa experiência ainda, poderá tê-la daqui a alguns anos, e muito menos o Eduardo Bolsonaro. Portanto, essa reunião dos dois com o senhor Guedes, futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, me parece absolutamente inútil. A impressão que dá é que há uma sobrecarga de trabalho sobre alguns possíveis ministros, que vão ser, né? Eu digo possíveis porque eles não só vão tomar posse a 1º de janeiro. O Onyx Lorenzoni, ele tem que fazer tudo, coordenar a transição, ser chefe da Casa Civil e fazer a ponte com o Congresso. Daqui a pouco ele vai ser o quê? O super-homem? Não dá, não tem condições. Então é necessário ter um núcleo político do governo que faça a ligação com o Congresso Nacional. Essa ligação não pode ser feita pelos filhos do presidente. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, foi aquele que propôs fechar o STF. E nessa semana deu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, propondo a prisão, acho que foi o Estado ou a Folha, já nem lembro, propondo a prisão de 100 mil pessoas. 100 mil. Esse vai fazer a vinculação entre o governo e o Congresso? Não pode, ele não tem experiência, ele não tem tato, inclusive sequer tem formação para tal. Então há uma dissintonia muito grande. É necessário, volto a insistir usar a expressão militar, ordem unida, por uma ordem na política de comunicação do governo, é necessário pôr uma ordem nas relações entre o executivo eleito, que não tomou posse, com o futuro Congresso. Não adianta negociar com os atuais presidentes da Câmara e do Senado. Isso é irrelevante. Tem de pensar na frente, a partir de 1º de fevereiro.